Olá pessoal e muito bem-vindos a um novo vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um patchwork quadrado. Existem várias formas de fazer patchwork. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um patchwork quadrado, simétrico, dessa forma, com essa variação de cor ou com tecido que vocês tiverem aí. É muito fácil. Bom, a minha dica principal para fazer um patchwork que fique harmônico é você utilizar tecidos de mesma gramatura. Vamos precisar desses itens básicos aqui que eu estou mostrando da costura, que sempre usamos. Um giz ou uma caneta para marcar o tecido, auxilia bastante. Os quadrados, se você quiser já fazer, pode ser imprimir da internet certinho ou no computador, ou fazer à mão livre. E, claro, a linha da cor do tecido que você vai utilizar. E a minha dica é você utilizar tecidos não muito diferentes em gramaturas entre si. Então, não use tecidos muito finos com um jeans, por exemplo, não no começo. Se você vai usar um jeans, então escolha de repente um outro jeans ou um tecido grosso também, porque vai ficar mais harmônico o resultado final. Se você for usar um tecidinho mais fino também. E para quem está iniciando e vai fazer o primeiro patchwork, então é melhor você trabalhar com tecidos mais iguais, assim. Se for jeans, então peguem 2 jeans, etc. Então aqui, por exemplo, eu tenho alguns tecidos, eu não sei ainda qual vou fazer. Eu posso separá-los primeiros por gramatura e depois ver se as cores também ficam harmônicas entre si, porque às vezes não fica, né? E dependendo do projeto também que você vai fazer, você vai analisar tudo isso, se vai precisar que as cores fiquem mais uníssonas ou se não, ou se você quer fazer algo bem colorido e diferente também, você pode tentar. A princípio, hoje eu vou tentar fazer com jeans e vou usar 2 jeans. A questão também fica mais fácil porque você não precisa ficar mudando a agulha da máquina. Então, como eu tenho aqui 2 peças de jeans de retalhos, eu já tenho um quadrado e nesse caso eu peguei e imprimi do computador mesmo, porque eu vou usá-lo. E recortei. E então eu vou marcar aqui no tecido. Eu tenho esse resto aqui de uma calça que eu cortei e o outro também é de uma calça. A gente tem que ver se os quadrados vão dar para fazer dois quadrados, né? Que no caso eu quero que fiquem simétricos, né? Então vou fazer que fiquem iguais. Mas eu já medi aqui e vi que deu. Esse quadrado aqui que eu tenho é 13 por 13. Nele eu já incluí o tamanho do que eu vou retirar de tecido. Então eu não vou deixar aquele tantinho de 5 centímetros a mais em cima, dos lados, sabe? Aqui no quadrado eu já incluí isso, porque eu quero que fique, um quadrado de 10 por 10. Então eu já coloquei 13 por 13. Aí eu não preciso ficar depois medindo ou tirando na hora de marcar o tecido, fica mais fácil também. Você pode fazer dessa forma. Então, com isso dito, agora eu vou marcar aqui o tecido com pode ser um giz de tecido ou pode ser uma caneta de tecido também. O importante é que ele fique bem centralizado. E não precisa ser tão certinho, né? Assim, você pode recortar ele primeiro um pouquinho maior, se você não tiver feito essa medição que eu disse. Então, se você também não tem muito resto de tecido para usar, você tem que otimizar isso. Então, se você colocar aqui no cantinho, vejam, aqui eu já vou ter uma parte do quadrado e aí eu tenho que fazer ele bem menor. Dessa forma sobra mais tecido, né? Então sempre pensar nisso também. Você, além de estar utilizando retalho, você ainda consegue utilizar ele de uma forma mais inteligente, né? Se você colocar ele mais pro canto dessa forma.
Bom, depois de ter feito esse primeiro quadrado, agora eu já vou usar ele como molde para cortar o próximo tecido aqui. Vejam que aqui eu tô bem em cima já, né? Então vou ter que colocar bem justinho aqui para conseguir utilizar sem essa parte mais grosseira do tecido aqui. Você pode de repente desfazer com um desfazedor de pontos. Outra coisa também é você olhar para não acabar cortando, ó, que nem eu não queria usar esse desfiado. Bom, depois que você tiver já as partes cortadas do jeito que você gostaria, é hora de você montar aqui a estrutura de como ele vai ficar. Então, a gente vai começar sempre fazendo primeiro as linhas, então nós vamos juntar um lado com o outro. Aqui, veja, eu coloquei tudo com o lado bonito pro lado de lá, porque eu vou marcar. Você pode também ver a forma que você quer mudar. No caso do meu tecido, ele não tem listras, não tem nada de estampa, mas você pode também ajustar a estampa para que fique mais bonitinho agora. Então, é bom você fazer essa prévia antes de ir logo costurando, porque também implica que o resultado final fique melhor. Então, aqui separados, eu vou trabalhar primeiro as linhas. Então, vou grudar uma linha com a outra para depois juntar tudo. Dessa forma também fica mais organizado o trabalho. Se você vai fazer um patchwork maior, você vai fazer uma linha maior, mas sempre trabalhando em linhas e depois você junta. Então dessa forma assim eu vou colocar um lado com o outro e vou passar na máquina de costura só um lado, né? Vamos firmar aqui com o alfinete. E passando na máquina e finalizando no zigue-zague para que não fique desfiando. E aí depois a gente deve ter algo semelhante a isso. Não vai ficar retangular, porque depois a gente vai juntar com o outro embaixo, vocês vão entender que ele vai ficar certinho. Então vamos fazer idêntico os dois. Vejam aqui que eu deixei um pouquinho, mas eu vou passar bem junto aqui na máquina, eu não vou passar na máquina tão distante. Vou passar então bem aqui. A mesma coisa eu fiz com o outro, ó. Eu quero que fique bem pouquinho, não vou passar tão perto na máquina. Mais ou menos isso aqui vai ficar. E depois eu vou passar aqui só o zigue-zague. Depois, se você quiser, você pode estruturar ele melhor assim, mas é um outro passo. Bom, então vocês viram que eu fiz o zigue-zague e nos dois eu passei então na máquina e fiz o zigue-zague. Agora eu vou só abrir aqui um pouquinho com o ferro para que fique bem retinho mesmo. Agora então os dois quadrados retinhos, vejam, nós vamos montar agora a parte das linhas, uma linha com outra. E aí a gente também, passando no ferro, consegue ter uma estabilidade melhor do tecido, de forma que a linha fique igual, ó.
Então isso vai impactar também no final, né? Vai fazer ficar mais bonito o seu patchwork. Vou marcar bem certinho, depois que você já tiver o tecido bem estruturado. E vamos passar na máquina toda essa extensão. E aí vamos fechar aqui também com o zigue-zague, a parte que for o jeans aqui, que ele desfia, né? Tá vendo? Pra ficar com bom acabamento. Aqui eu já fiz, vejam, esse zigue-zague. Bom, gente, é assim que deve ficar o seu patchwork depois de pronto. Vejam aqui que eu passei no zigue-zague as pontinhas, costurei e sempre importante você estruturando ele, passando ferro, deixando o trabalho bem limpo, bem certinho. Isso vai fazer diferença também e você vai gostar mais do resultado final. Vejam que ficou bem simétrico, o quadrado ficou bem certinho. Bom, o primeiro patchwork que eu vou mostrar nessa série para vocês está pronto e vocês conseguem ver aqui. Dá para criar vários projetos com patchwork, dá para fazer coisas maravilhosas. Tem um vídeo aqui no canal ensinando, caso vocês estejam meio sem ideias, mas dá para você criar um ponto de decoração numa bolsa que você está fazendo, alguma coisa assim, ou outros projetos. Aqui desse da bolsa tem aqui em cima. Esse padrão então que eu mostrei para vocês hoje é de uma série que eu quero mostrar de patchworks que dá para fazer muito diferente também. Então se liguem no canal aí que vão vir mais vídeos ensinando a fazer patchworks de outras formas, em outras formas geométricas, bem legal também. Eu espero vocês então nos próximos vídeos. Obrigada por assistirem, deixe seu like se eu curtir e nos vemos. Até lá!